Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre relações humanas. Sou a professora Maria Aparecida Novaes, sou enfermeira graduada pela Universidade Estácio de Sá de Sergipe. Trabalhei como enfermeira no rastreamento e monitoramento da Covid-19 no município de Petrolina, Pernambuco. Também fui coordenadora no Centro de Atenção Municipal à Covid-19 no município de Abaré e atualmente sou enfermeira na estratégia de saúde da família do município de Abaré. Sou graduada pela FAVENE em Saúde da Mulher e Enfermagem e Estratégia de Saúde da Família. Então, falando um pouquinho sobre relações humanas, a expressão relações humanas, ela sempre irá significar o estabelecimento ou a manutenção de contato entre os seres humanos, segundo um artigo que foi publicado aí por Cordeiro em 1961. Também entende-se como relações humanas uma atividade que deve prevalecer no estabelecimento ou na manutenção dos contatos entre as pessoas. E essa atitude, ela deve estar sempre assentada no princípio de reconhecimento entre os seres humanos, levando sempre em consideração que esses seres humanos do convívio, eles vão apresentar uma personalidade própria, e essa personalidade, essas opiniões, elas sempre vão precisar e merecer de respeito. Também segundo uma opinião de Cordeiro aí, que foi publicado no seu artigo em 1961. Então, entende-se por relações humanas todos aqueles contatos em que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso vínculo diário, seja ele no nosso setor de trabalho, seja ele no convívio com os nossos filhos, com os nossos familiares, ou também entre o grupo de amigos que a gente estabelece na nossa sociedade. E essas relações humanas, elas no trabalho, elas irão ocorrer de maneira ininterrupta, a partir da interação entre duas ou mais pessoas. Então, para que a gente tenha as relações humanas de forma eficaz, elas precisam acontecer de forma ininterrupta. E essa habilidade de ter uma boa relação humana, ela é essencial para a gente obter um clima organizacional, produtivo, porque vai gerar o quê? Uma empatia, uma colaboração e um alinhamento dos objetivos. Trazendo para a nossa área da saúde, para a nossa área da enfermagem, a gente precisa preservar essa questão das boas relações humanas para que a gente possa aí traçar um plano de cuidado para com o paciente e tenha sempre em vista o quê? O alinhamento das ideias dos membros da equipe para que a gente possa visar um bem-estar para esse paciente. Então, a gente precisa manter essa boa relação para que a gente tenha em vista o quê? Um bem-estar para esse paciente. E como funcionam as relações humanas no setor de trabalho? As relações humanas no trabalho, elas são necessárias pelo fato de que todos os setores da vida hoje em dia vai exigir o trabalho em grupo. O homem ele já não pode trabalhar mais sozinho, segundo também um artigo de Becker, que foi publicado em 2016. Com isso, a gente tem em vista de que a divisão do trabalho, ela se torna cada vez mais presente na nossa sociedade. E por que, Aparecida, essa divisão do trabalho, ela se torna mais presente? Justamente porque hoje os setores de trabalho, eles têm como princípio para cada setor de que o trabalho em equipe, ele deve ter um funcionamento em relação ao conjunto e à coletividade. É o que a gente tem hoje em dia, que a gente chama de equipes. Então, se a gente for observar, em todas as áreas a gente tem uma junção do trabalho direcionado e formado por equipes, né? Então, é muito importante a gente ter hoje a equipe, porque o trabalho vai ser dividido e vai ser relacionado sempre com a equipe. Então, uma relação humana, ela é aquela em que ocorre a interação entre duas ou mais pessoas, e ela se torna eficiente quando essa habilidade ela é trabalhada de maneira ininterrupta. De maneira ininterrupta porque não há interrupções entre os membros da equipe, principalmente. E ela vai ser eficaz quando há o quê? Quando ocorre como? Quando o líder ele irá delegar atividades para a sua equipe, e aí na área da saúde, principalmente, nós temos vários perfis de líderes, mas os que se enquadram, principalmente o que a gente encontra mais presente hoje em dia, são dois perfis. Temos o líder, que ele é participativo, que é quando a gente nota que aquele líder, ele
lidera as ações para os seus membros da equipe e, ao mesmo tempo, ele irá participar dessas ações com os seus membros. E temos o líder que ele direciona as ações, mas que ele não participa dessas ações da enfermagem. Também quando ocorrem reuniões com a equipe, sempre é bom que tenha reuniões, que sejam convocadas reuniões, justamente para que seja realizado o planejamento das ações que essa equipe irá realizar. E o feedback também ele deve ser fornecido. E o que é o feedback? É sempre a gente ter uma resposta em relação àquelas atividades que foram planejadas e que foram executadas. E também ideias, elas são sugeridas. E as ideias, elas são sugeridas justamente pelo fato de que a gente precisa de melhoria e a gente precisa também avaliar tudo aquilo que foi realizado entre a equipe. E as relações humanas no trabalho, elas são essenciais para o estabelecimento de um clima organizacional produtivo e também de um clima harmonioso. E aí, entre os principais problemas que nós podemos encontrar no nosso ambiente de trabalho, nós podemos citar 3 principais problemas, que são problemas que influenciam diretamente no fluxo do setor, principalmente na área da saúde, e que a gente nota que tem um baixo índice do desenvolvimento quando a gente tem esses problemas relacionados ao trabalho. E quais são eles? Temos aí o primeiro, a desmotivação, e por que e como é gerada a desmotivação no nosso âmbito de trabalho. O principal motivo é pela questão da remuneração, ou seja, por conta do salário que os profissionais recebem. Quando a gente tem um baixo salário, consecutivamente a gente vai ter o que aí uma desmotivação dos profissionais, porque eles acham que estão recebendo abaixo do que merecia receber em relação às suas funções e ao trabalho que está sendo prestado, que está sendo dado à população, né? Também temos aí a insatisfação profissional em relação ao próprio setor que essa pessoa está trabalhando, também entra como uma desmotivação. A questão do grupo, da equipe que essa pessoa trabalha, pode gerar aí uma desmotivação, e essa desmotivação vai ser prejudicial para os cuidados que serão prestados ao paciente. Temos também o estresse, um dos principais fatores que leva aí a desencadear o estresse no profissional é justamente também a questão da baixa remuneração em relação às atividades que essa pessoa ela vai estar prestando. Também o que pode gerar um estresse entre os membros da equipe é a questão de quando a gente tem aí uma alta competitividade entre esses membros da equipe, desde que ela seja negativa, né? E o acúmulo de conflitos internos. E quando a gente tem esse acúmulo de conflitos internos, a gente precisa investigar os dois lados, as duas vertentes. Ouvir sempre um lado e ouvir o outro lado. E aí a gente procura solucionar esses problemas. E esses problemas a gente sempre procura solucionar através do diálogo e da conversa. E eu trouxe aqui para vocês a importância das relações humanas no trabalho. Qual é essa o exemplo de boas relações humanas no trabalho são, de fato, soluções que a gente procura para minimizar os problemas. E quais são as ações que a gente pode realizar para que contribua com um bom clima organizacional, né? Primeiro, a gente tem que ter respeito ao colega e aos superiores e sempre a gente respeitar os níveis hierárquicos daquele setor onde a gente trabalha. Como funciona isso? Vamos supor que a gente está no setor hospitalar. No setor hospitalar, vocês que são técnicos vão participar de uma equipe e essa equipe ela sempre será liderada e regida por o quê? Por um enfermeiro. Acima do enfermeiro, a gente tem o quê? Um coordenador, a gente tem um secretário de saúde, tem também o diretor do hospital. Então, a gente tem que respeitar os níveis hierárquicos e sempre direcionar os problemas para o nível hierárquico que seja superior, ou seja, que seja uma classe próxima à nossa. Um exemplo. Temos um problema na enfermaria. Vocês que são técnicos detectaram esse problema. Tem que levar esse problema até quem? Ao seu líder. E o seu líder é o enfermeiro. E aí o enfermeiro ele procura direcionar. Saber ter sempre o respeito em relação às ideias que estão sendo geradas naquele setor. Ter a paciência para saber ouvir e saber ouvir principalmente o paciente, o familiar
e também saber ouvir os outros membros da equipe, porque todas as informações serão válidas desde que tragam uma melhoria para o paciente. Devemos também colaborar com os colegas de trabalho, seja na relação de ter respeito, de ter empatia, ou também de estar direcionando alguma atividade. Ter sempre ideias e sugestão sem atacar o próximo. Toda ideia ela é bem-vinda, toda opinião ela é bem-vinda, desde que, como eu falei, traga uma melhoria para o paciente. A gente precisa respeitar o outro, respeitar as ideias. Não é porque a gente tem uma divergência com a pessoa na rua que a gente deve trazer isso para o nosso setor do trabalho. Ter sempre respeito e acolhimento à cultura do paciente. A gente nota isso principalmente em interior. Aqui na Barra, por exemplo, a gente tem isso. Nos municípios vizinhos, a gente nota que as pessoas elas têm culturas e a gente precisa respeitar essas culturas. Uma dessas culturas, por exemplo, para a nossa área da saúde, é o uso de chás, né? E aí, se um paciente chegar para a gente e disser que ele vai utilizar um chá para dor no estômago, a gente não pode dizer que ele não vai utilizar um chá porque tal medicação é melhor do que um chá. A gente vai deixar ele utilizar o chá, a gente respeita a cultura dele, mas a gente também vai fazer o nosso cuidado, que é a gente fazer as orientações em relação às medicações. Também devemos contribuir em relação a evitar fofocas, porque as fofocas elas devem ser erradicadas, elas devem ser eliminadas do nosso setor de trabalho, porque a gente tem em vista que são condutas que só traz o quê? Estresse, que vai trazer um quadro negativo para a equipe. E quais são as ações que vão impedir o desenvolvimento das relações humanas no setor de trabalho? Essas ações que impedem são a falta de empatia, e é por meio da empatia que as pessoas elas criam elos, que elas criam vínculos e afinidades, e a compreensão que irá facilitar aí as relações humanas entre o trabalho. Temos um exemplo de falta de empatia. Funcionários empáticos, eles avaliam todo o processo de trabalho e entendem como uma etapa do fluxo, ela empata os profissionais responsáveis pela sequência desse processo de trabalho. Um exemplo claro de falta de empatia. Vamos supor que estamos no setor de unidade básica de saúde. E aí nós sabemos que na unidade básica de saúde temos o atendimento clínico e também nós temos aí, para que seja realizado o atendimento clínico, essa pessoa ela precisa passar pela recepção, essa pessoa ela precisa fazer a triagem para depois ser realizado o atendimento clínico. Então vamos supor que na parte aí da triagem, o técnico de enfermagem ele deixe de realizar essa triagem e esse paciente ele seja hipertenso. Então, o médico lá, ou o enfermeiro, ele não vai poder realizar o atendimento clínico, porque a gente não sabe como estão os sinais vitais desse paciente. Então, a gente pode até prejudicar o paciente em relação a uma administração errada, a uma triagem que foi feita de forma errada. Isso também acontece quando a gente tem pacientes alérgicos. Bora supor que não foi realizada também a triagem desse paciente, e aí, não sendo realizada a triagem, ele não passou na recepção, não vai ter como ser feito a avaliação clínica. Não realizando a triagem, bora supor que esse paciente ele seja alérgico a uma medicação. Então, vai ser prescrita uma medicação, muitas vezes, que esse paciente é alérgico, então a gente empatou o fluxo e a gente levou um prejuízo para o paciente. Então, precisamos ter a empatia de sempre fazer a nossa função tendo em vista uma melhoria para o paciente e tendo em vista que a gente vai contribuir para o serviço do nosso parceiro também, para o nosso membro da equipe. Temos aí também o desrespeito, que influencia muito, e o desrespeito ele vai impedir aí que exista uma harmonia entre os membros da equipe. O desrespeito ele pode ser em relação aos membros da equipe, ou ele pode ser também com os familiares e os pacientes. O desrespeito ele pode acontecer em qualquer cargo hierárquico e a qualquer momento no nosso setor de trabalho. Daí a importância que a gente tem de contribuir para um local de trabalho cuja qualidade de vida e o bem-estar seja coletivo e sejam enaltecidos essas ações, né? E aí o que a gente tem de exemplo de desrespeito? Desrespeito, principalmente quando a gente julga o próximo, a gente está desrespeitando. Temos um desrespeito quando a gente não cumpre as atividades que são delegadas pelos nossos líderes.
quando a gente aponta o erro dos outros, quando a gente faz piada, principalmente com o paciente e com os colegas de trabalho. A gente está desrespeitando ambos. A arbitrariedade, que é aí quando essa pessoa, qual o significado, né? É aquele que não é regulado por lei ou praxe, mas só depende de critérios ou vontade da pessoa, do membro da equipe. Como um exemplo aí, os gestores que auxiliam aqueles com que eles têm mais afinidade. Ou seja, eu trabalho com Maria, eu vou dar um apoio e vou dar uma assistência mais a Maria como meu membro da equipe do que a Joana, porque eu não tenho afinidade com Joana. Então, o restante da equipe vai se sentir o quê? Desmotivado, vai se sentir desvalorizado, e aí a gente tem um setor de trabalho carregado, onde as boas relações humanas não vão estar preservadas. Temos também a competitividade, e aí a competitividade, ela costuma provocar um aumento do individualismo e do estresse. A competitividade, a gente tem duas vertentes para ela. Temos a competitividade que ela pode ser positiva e temos a competitividade que pode ser negativa. E aí, podemos apontar a competitividade como um elemento debilitante de boas relações humanas, quando a gente tem o quê? Uma competitividade positiva. E quais são essas ações para uma competitividade positiva? É quando você tem um engajamento, é quando você trabalha com foco, quando você tem em mente sempre fazer ações para gerar um bem-estar e uma melhoria para aquele paciente, é quando você tem um comprometimento com a realização das suas ações, do seu trabalho. Em alguns casos, a competitividade ela pode levar a uma sabotagem entre os profissionais, justamente por querer um crédito maior do que o outro, que nesse caso aí vai surgir como a competitividade negativa. E quais são as estratégias que a gente pode trazer que irão promover boas relações humanas no nosso setor de trabalho? Devemos sempre levar em considerações que essas ações elas devem ser trabalhadas com os nossos líderes das equipes para que a gente possa fazer um acompanhamento das ações e que a gente possa ter um bom feedback, uma boa resposta daquelas ações e que a gente também tenha um controle do andamento dessas estratégias. E quais são essas estratégias? Devemos sempre montar um plano de carreira que envolva todos os profissionais. Então, se temos uma equipe com 10 profissionais, as atividades serão sempre direcionadas para esses 10 profissionais, não devemos excluir nenhum. Temos um sistema de avaliação com feedback, que é justamente planejar as ideias e, através dessas ideias, a gente ter um retorno, uma resposta daquilo que foi prestado como assistência. Treinar e capacitar as equipes a desenvolverem uma inteligência emocional. Então, a gente precisa ser treinado e capacitado em relação a várias situações que a gente iremos presenciar, que nós iremos presenciar, e precisamos ter essa inteligência emocional para que a gente também possa lidar com o paciente, principalmente com o familiar em situações críticas. Manter uma comunicação eficaz na empresa, principalmente entre os membros da equipe, que a gente vê muita falta de comunicação entre os membros da equipe por conta de picuinhas e de respostas. Então, promover campanhas de conscientização e respeito para, principalmente entre os membros da equipe, estabelecer eventos internos que facilitem aí um fortalecimento e integração dessa equipe, orientar a liderança a estimular a competitividade, mas estimular aquela competitividade que eu falei, que é quando o membro ele tem foco, ele é determinado, uma competitividade para o bem. E quais são as relações humanas no nosso âmbito da enfermagem? Como relações no âmbito da enfermagem, nós temos que, primeiro, né, que na enfermagem é fundamental nós como profissionais, saber lidar com as pessoas, pois o trabalho ele tem como base as relações humanas. Na enfermagem, nós precisamos gerar para o paciente, em primeiro lugar, confiança. E para que a gente gere confiança, a gente precisa ter conhecimento e a gente precisa respeitar esse paciente e seu familiar.
Então, a comunicação, ela é imprescindível em todas as dimensões do cuidado. E em relação às dimensões do cuidado, nós temos aí 4 pontos que se tornam muito importantes, que é o assistir, que é a assistência direta ao paciente, e em relação a essa assistência, a gente precisa visar o tratamento que será realizado com esse paciente e também a reabilitação. Temos aí o administrar, que está diretamente ligado à administração de medicamentos e do cuidado que será prestado a esse paciente. E quando a gente fala em administrar, principalmente medicações, a gente precisa estar ciente em relação à prescrição médica. E essa prescrição, quando a gente for pegar a medicação para administrar ao paciente, a gente precisa avaliar se é o paciente certo, se o horário está correto, se a medicação está correta, se está no prazo de validade também. A questão do educar, que está diretamente relacionada à educação em saúde, é o famoso a gente passar a informação para o paciente de forma correta, a gente passar as orientações corretas para esse paciente de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com o problema de saúde que esse paciente tem. E, por último, o quarto ponto é o pesquisar. O pesquisar está relacionado a atualizações. É quando a gente busca atualizações em relação àquele problema de saúde do paciente. E por que, Aparecida, a gente precisa buscar essas informações? Justamente porque a gente precisa traçar um plano de cuidado, um planejamento de cuidado para esse paciente. Como é que a gente vai traçar um planejamento de cuidado para o paciente se a gente não conhece sobre a doença? Então, a gente precisa estar sempre atualizado sobre a doença para que a gente traga uma melhora para o paciente. E temos aí a divisão do trabalho. A divisão do trabalho social é uma das marcas que são importantes pelo sistema capitalista aos modos de produção da sociedade moderna. E essa divisão do trabalho, ela consiste em uma fragmentação do processo produtivo que dá origem a diferentes níveis de especialização. Com isso, o trabalhador ele passa a desenvolver tarefas específicas que vai ser dentro do meio produtivo. E por que é importante, Aparecida, essa divisão do trabalho? A divisão do trabalho ela será importante justamente pelo motivo de que, a partir do momento que a gente divide, a gente fragmenta o trabalho, principalmente na enfermagem, a gente tem uma maior produtividade, porque aquela pessoa que irá realizar apenas uma função, ela vai realizar essa função de forma mais rápida e ágil. Então, faz com que o sistema ele flua. Principalmente a gente tem essas divisões do trabalho, essas fragmentações nos hospitais, nos setores privados, porque a gente, quanto mais eles atendem, mais eles ganham com isso. Então, a divisão do trabalho tem justamente esse objetivo, de fazer com que esse funcionário ele trabalhe de forma mais ágil, de forma eficaz e de forma segura, até porque ele está realizando aquele procedimento a todos os instantes. E quais são as consequências para essa divisão, essa fragmentação do trabalho? A principal consequência da fragmentação das tarefas, ela será imposta pela divisão social do trabalho e um aumento da produtividade. Então, nós podemos notar que são consequências que são positivas, né? E ela é esperada pelos donos dos meios da produção. Isso acontece porque, ao fazer uma mesma atividade, como eu falei diversas vezes, o trabalhador ele vai se tornar especialista naquilo que faz. Então, se ele se torna especialista naquilo que ele faz, ele vai realizar esse trabalho de forma mais rápida, mais ágil, né? E aí eu trouxe para vocês também aqui, falando sobre os manuais de procedimentos da enfermagem. Em relação aos manuais, o que é um manual de enfermagem? É um instrumento administrativo de informação da organização que transmite para nós profissionais, por escrito, orientações aos membros da equipe de enfermagem para o desenvolvimento das atividades. Ele reproduz uma estrutura formal do serviço de enfermagem e ele serve como um instrumento de consulta. É o famoso guia. Ele irá guiar os procedimentos e tudo aquilo que será realizado e relacionado ao paciente. Como um ponto aí dos manuais, nós temos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. E o que são esses POPs?
É uma descrição detalhada e sequencial e de fácil linguagem de como uma atividade ela deve ser realizada com base nos princípios científicos, ou seja, tendo sempre em base a questão científica, questão de artigos e também da questão de autorização da Anvisa, principalmente. Esses instrumentos eles irão o quê? Facilitar o fluxo de comunicação dos serviços, por meio da comunicação diagonal entre a organização e os trabalhadores. Então, o POP, os procedimentos operacionais padrão, ele é um guia do procedimento que a gente irá realizar. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de POP, sobre o gerenciamento de risco de um hospital aí. E aí o procedimento ele fala sobre o quê? A colocação de pulseiras de identificação em paciente. E aí ele vai dizer o quê? Quem são os responsáveis por realizar essa colocação da pulseira? Aí tem auxiliares administrativos, auxiliares e técnicos de enfermagem. Aí tem também o conceito, o que é isso, qual o objetivo da colocação da pulseira, quais os materiais necessários e o local de realização. Então, tá vendo que é um guia, a gente só não pode andar com ele na mão, olhando e fazendo. A gente precisa sentar, estudar, ver qual o procedimento que a gente vai realizar e em seguida a gente realizar. A gente pode até pegar ele como consulta, mas não como um guia que a gente ande com ele para realizar as atividades. Trouxe outro exemplo aqui para vocês de um POP, que é do Hospital Regional de Guanambi. É da maternidade da ala B. Aí tem assim, prestem atenção aí, tem assim, o nome do procedimento que será realizado, né? Que é a conferência do carrinho de emergência. Aí, em que ambiente a gente pode realizar esse procedimento? Na maternidade, na ala B. Aí foi elaborado por quem? Por fulana, fulano e fulano. Aí tem assim, qual a finalidade desse procedimento? Qual a finalidade de realizar a conferência do carrinho de emergência? Aí garantir a funcionalidade dos materiais e equipamentos do carro de emergência. E quais são os materiais necessários para a gente realizar a conferência aqui do carro de emergência? É o impresso próprio de conferência, que a gente chama de checklist, e a caneta. Para quê? Para que a gente esteja marcando todos os itens que tenha no carrinho e os que faltam. E qual o procedimento que a gente deve realizar para fazer a conferência do carrinho de emergência? Checar e manter o carrinho ligado e a rede elétrica, verificar a data de validade, integridade dos invólucros. Então, é um guia. Vai dizer tudo que a gente deve realizar, onde a gente deve realizar. Aí tem uns que tem até assim, quantas vezes ao dia a gente deve realizar esse procedimento. E também trouxe para vocês as escalas de enfermagem. Qual o objetivo das escalas de enfermagem, professor? As escalas de enfermagem, ela funciona como uma organização para o setor, tanto para os profissionais, como para a assistência também que será prestada. E a jornada de trabalho em escalas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Ela é considerada um padrão no setor de saúde. Aí eu trouxe aí, por exemplo, o colaborador ele vai cumprir uma jornada de 12 horas, um exemplo das 6 às 18 horas, e na segunda-feira, né? E seu próximo dia de trabalho será na quarta, no mesmo horário. E aí, se for uma escala de 12 por 36, vai ter uma hora aí de descanso, geralmente no período do almoço. Caso esse funcionário, esse membro da equipe, não tenha esse horário de descanso, esse horário será transformado em extra. E aí eu trouxe aqui o exemplo da escala. Preste atenção que na escala aqui nós temos as cores amarela e as cores azul, sendo o turno de 12 horas, ou seja, o turno de trabalho será o de amarelo e o azul será o de folga. Então, esse profissional aqui, ele irá trabalhar no domingo, dia 1º, e ele irá folgar na segunda, dia 2. Trabalha na terça, dia 3, e folga na quarta, dia 4. Outra escala também que é muito utilizada, principalmente no nosso setor de saúde, para quem irá trabalhar na atenção básica, é a escala de 5x2. É o exemplo da minha escala, do meu setor de trabalho. Eu trabalho todos os dias da semana e folgo aos sábados e aos domingos. Essa escala, o horário de entrada irá depender do setor,
do município ou do local que você vai trabalhar. Eu já trabalhei, né, no modelo da escala de 5x2, onde eu entrava de 8 horas da manhã, saía às 16 horas e tinha 2 horas de descanso no horário de almoço. Hoje em dia eu entro das 7, saio ao meio-dia, retorno às 14 horas e saio às 17 horas. Então, note que isso irá variar de acordo com o setor e com o município que vocês irão trabalhar.